Olá, graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos dar início e estudarmos mais uma oração que ela não é muito conhecida, mas ela é muito importante, que é a oração de intercessão. Você já ouviu falar sobre esse tipo de oração? Você já se colocou na brecha por alguém da sua família, por alguma situação que Deus trouxe da parte dele para você ser aquela ponte entre aquela situação, entre aquela pessoa e Deus? Pois você estava nesse tipo de oração. Se você não tem conhecimento, eu acredito que Deus vai estar nos revelando grandes coisas a respeito desse tipo de oração, a oração de intercessão. A palavra interceder significa interpor-se entre duas partes, com a ideia de reconciliar uma a outra. Assim, a oração de intercessão é aquela feita em favor de outra pessoa. É colocar-se na brecha entre Deus e alguém em favor de outra. Então, você vai ficar mais consciente a respeito desse tipo de oração. E nós precisamos entender que Jesus, ele é o nosso intercessor. Não que Jesus viva intercedendo, direto. Não. Mas ele é aquele que nos representa diante do Pai. Hoje existe um homem de carne e ossos no céu. Quando Jesus ressuscitou, ele disse para Tomé: pega aqui o teu dedo e coloca aqui na minha mão, no buraco dos pregos, porque um espírito não tem um corpo de carne e ossos como esse que eu tenho. Então Jesus ressuscitou com um corpo espiritual. Amém? E um dia eu e você seremos revestidos também. Esse nosso corpo aqui, que é mortal, ele vai ser revestido de imortalidade. Os mortos em Cristo ressuscitarão e eles receberão um corpo espiritual. Em Hebreus 7:25 diz: por isso também, para salvar totalmente aqueles que por ele se achegam a Deus, vive sempre para interceder por eles. Amém? Em Romanos 8:34, Paulo diz: quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Lembrando aqui que a intercessão feita por Jesus não significa que ele está ajoelhado à destra de Deus orando por nós, mas que sua presença no céu, como homem que venceu a morte e o pecado, faz intercessão entre Deus e os homens. Ele é nosso representante diante de Deus e o perfeito representante de Deus para com os homens. O Espírito Santo também é nosso intercessor na terra. Romanos 8:26 diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então nós temos um intercessor habitando em nós. O Espírito intercede na terra, de dentro de nós, rogando a Deus em nosso favor e ajudando-nos a orar, pois constantemente não sabemos orar como convém, ou mesmo pelo que orar. Você já se viu diante de situações que você não sabe pelo que orar? Pois é, ora em outras línguas e deixa o Espírito Santo ser o intercessor, te ajudar nesse papel fundamental, colocando as coisas em ordem na tua vida. Então, Jesus e o Espírito Santo, eles são exemplos para mim e para você. É nosso dever também intercedermos uns pelos outros. Isaías, capítulo 64, versículo 7, diz assim: já ninguém há quem invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto, e nos consome por causa das nossas iniquidades. Então Isaías está levantando diante de Deus aqui uma queixa, dizendo que há ninguém que rogue o teu nome, que se desperte e se detenha. Irmãos, culto de oração em igrejas, infelizmente, são cultos vazios. As pessoas não oram mais. Diferente dos crentes da geração passada, que oravam, que tinham as vigílias, que tinham os cultos de oração matutino, que estavam envolvidos com oração. Hoje a igreja, infelizmente, tem muito entretenimento, pouca ministração da palavra e poucas reuniões de oração, para a vergonha nossa. Mas Jesus disse nos últimos dias, será se quando ele viesse, ele iria encontrar fé na terra? Então é importante nós sermos despertados para vivermos uma vida de oração. Ezequiel 20:30 diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro
e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então veja, essas passagens mostram claramente o interesse de Deus em que haja as pessoas que se coloquem a rogar em favor de outras, para que não se derrame juízo e ele possa interferir na vida delas de forma legal. Por isso que 1 Timóteo capítulo 2, 1 e 2, Paulo diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. E nós sabemos que os reis nessa época aqui, eles não eram tementes a Deus. Mas Paulo diz assim: vamos fazer orações pelos reis, vamos fazer orações por aqueles que estão em posição de eminência, em posição de autoridade, com o objetivo de termos vida sossegada e quieta. Então, nós podemos ver alguns exemplos de intercessores na Bíblia, né? Nós vemos a intercessão de Abraão em favor de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis capítulo 18, dos versículos 23 a 25. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar, por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, Abraão, ele está intercedendo aqui, e isso é um exemplo de como nós devemos interceder pelos pecadores, né? É bem verdade que não tinha 50 justos, não tinha 40, não tinha 30, não tinha 20, não tinha 10. Tinha somente o justo Ló, que foi salvo, né? Mas, infelizmente, o intercessor parou em 10. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra, para exemplo nosso, por causa do pecado. A intercessão de Jesus ao nosso favor, nós lemos ali na oração sacerdotal, em João 17, né? Jesus no versículo 9 diz: e por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Verso 11 ele diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O 17, não peço que os tires do mundo e que o guardes do mal. Verso 15, o verso 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele se colocou, irmãos, entre nós e Deus, intercedendo, né? E ele diz: eu não rogo somente por esse, mas rogo por todos aqueles que por intermédio da tua palavra venham crer em mim. Amém? Nós vemos também a intercessão de Paulo em favor dos Gálatas, no capítulo 4, versículos 19 a 21. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei. Acaso não ouvis a lei? As dores de parto de Paulo é uma figura usada para mostrar que ele orava com um envolvimento profundo pelos Gálatas, que estavam sendo enganados e persuadidos a voltar ao cumprimento da lei, deixando de lado a graça de Jesus Cristo. É um exemplo da intercessão por crentes para que eles não retrocedam na fé. Amém? E Paulo assemelha essa oração às dores de parto. Amém? E é interessante isso, porque nós precisamos entender que muitas vezes nós geramos pessoas, ensinamos, doutrinamos, mas ensinamentos errados, doutrinas falsas, assédio de pessoas malignas, né? Que às vezes estão como se fossem ovelhas, mas são lobos disfarçados, querendo trazer os discípulos para si, ganhar a preeminência, muitas vezes roubam isso de nós. E nós precisamos interceder por aqueles que estão caídos, que estão no erro doutrinário, né, que estão em pecado, detestando a sua roupa manchada pelo pecado, mas os amando de verdade. Amém? As dores de parto na intercessão. Não se pode planejar dia nem hora para as dores de parto acontecerem. É o Espírito Santo quem decide o tempo oportuno. Nós vamos ver no próximo vídeo falando sobre as características de um intercessor. Se você nunca teve essas dores de parto, é porque você ainda não
conheceu e ainda não mergulhou nessas orações de intercessão. Quando você começar a ter essas experiências com Deus, você vai ver que muitas vezes, quando você começa a interceder por alguém que está numa situação aquém daquilo que Deus tem para ele, haverá dores, lágrimas, gemidos inexprimíveis. Assim como em um nascimento natural, haverá um momento em que o propósito da intercessão será cumprido e um alívio e alegria rebentará dentro do nosso coração. Ou seja, a causa foi vencida. A nossa luta contra os inimigos desse mundo tenebroso foram vencidas. E nós vamos ver os resultados. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, é importante nós atentarmos para isso. Amém? Nós procurarmos desenvolver essa questão da oração de intercessão. E eu espero que você tenha sido abençoado de forma poderosa em nome de Jesus. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.